Olá pessoal, meu nome é Fábio, sou fisioterapeuta, especialista na área desportiva, em acupuntura, ultrassonografia cinesiológica e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da fotobiomodulação e o manejo da dor. Então pessoal, na verdade nós temos uma cultura alopática, né? Aquela medicamentosa, e a gente quer trazer para vocês um recurso que ajude vocês no dia a dia clínico sem ser invasivo, a controlar a dor e a melhorar e otimizar o dia a dia clínico. Falar para vocês a diferença de laser e de LED, né, que hoje se fala fotobiomodulação, a interação que essa luz tem nos tecidos junto com a absorção, falar do processo inflamatório, de analgesia, reparo e liberação de fator de crescimento, falar um pouquinho de protocolo e as áreas de atuação e a importância de avaliar o indivíduo como um todo, né? Sono, dieta, estresse. Então eu quero que vocês se atentem a esse slide, né, da luz. Então a gente tem que pensar, pessoal, que a exposição dos sistemas biológicos humanos à luz é onipresente. É importante ressaltar que esta exposição à luz do sol determina grande parte dos ritmos e comportamentos circadianos humanos. A luz solar ao amanhecer promove efeitos biológicos, incluindo o despertar, o aumento da secreção de glicocorticoides e alimentação. Então hoje, na era moderna, a exposição à luz não se limita à luz solar, se limita ao quê? Há vários outros tipos de iluminação, a artificial, a de computadores, a no local de trabalho, né? Enfim, exposição à luz aí em várias áreas. Então a exposição humana à luz também aumentou à noite, seja na luz da rua, as luzes noturnas, enfim. Essas exposições aberrantes à luz causam interrupções do ritmo circadiano, que tem sido associado a efeitos negativos para a saúde, no humor, metabolismo, na defesa imunológica e até risco de câncer. Então, pessoal, desde que se conhece, né, a luz, ela tem relatos aí de tratamento desde lúpus, desde os anos 1500. Então, você vem evoluindo com pesquisas e mais pesquisas. Então, quero que você se atente também a esse slide, que 99% das cadeias, né, alimentares, a gente falando de ecossistema, todas elas têm na base da cadeia, tem um ser unicelular, uma cianobactéria, um fitoplâncton ou uma alga, que tem dentro dela clorofila, pessoal, que faz o que? Fotossíntese, que vai converter a luz em glicose, em energia. Tá? A clorofila é um fotorreceptor. Nós humanos, nós temos o aceptor, que são os cromóforos, que é o principal cromóforo que a gente tem é o que? A água. Isso é importante a gente saber também. Tá? Então a luz ela vai agir no corpo inteiro. E as evidências e a evolução tecnológica ela foi fazendo com que houvesse algumas descobertas, né? Tinha um pesquisador que estava ali tratando ali o tumorzinho e ele começou a reparar que quando ele irradiava o laser dele, começava a nascer ali os pelinhos, ele estava ali tratando, né? Tentando ali matar um tumor e ele começou a ver que crescia, ele começou a reparar que não era aquilo que ele queria. Depois ele descobriu que esse laser de alta potência dele estava quebrado e uma fração de energia estava chegando até lá. Então aí que vem aí, né, esses efeitos aí que a gente fala de estimulação, de modulação. Então começou aí não tão longe e aí com evolução maior ainda da tecnologia nos anos 80, 90, aí começou a se tratar dor, parestesia, enfim, né, a tecnologia foi avançando e as técnicas também. Então é importante você que quer trabalhar com aparelhos de fotobiomodulação entender a diferença. Então a luz branca que nós temos na nossa casa, ela é o quê? A união das cores do arco-íris do prisma. Então você coloca a união das cores, você tem a luz branca. Quando você coloca no prisma, ela se abre, ela se decompõe e dá origem às cores do arco-íris. Ok? Os LEDs, pessoal, eles têm uma característica de serem o quê? Mais divergentes. Alguns falam que ela é monocromática, outros não, porque ela acaba invadindo um pouquinho a banda do lado de cá. Então você vai pegar a cor vermelha perto da amarela, enfim, ela se abre um pouquinho, então você não consegue ver, mas ele invade esse espectro, vamos dizer assim. Então, assim, o LED ele é divergente e o laser ele é colimado, tem sentido e direção. Então, para fazer um exemplo simples, se você mirar, por exemplo, no seu nariz, o laser vai sempre no seu nariz. O LED ele já vai abrir, ele vai um pouco na sua bochecha, nos seus olhos, na sua boca. Tá? Isso tende ao quê? Os equipamentos terem mais o quê? Abertura, bocais grandes e potências maiores. Então, esse esqueminha da tela aí são os comprimentos de onda, ela tem uma característica. Nos nanômetros que elas estão, elas correspondem ali a uma cor, para vocês poderem entender,
E é importante que a gente usa muito, né? Nós usamos muito a vermelha e a infravermelha. Os comprimentos de onda na faixa do vermelho interagem com melanina e do infravermelho lá com o grupo enzimático, com membrana. Então, nesse outro esqueminha, você vai comparando a reguinha lá embaixo com a interação ali em cima. Então, ele começa com interação com água, perto ali de 200 nanômetros. Ele vai interagindo com proteína, perto de 300. Você tem ali a hemoglobina, a oxohemoglobina, e perto ali dos 600 a melanina, na janela terapêutica, tá? E aí entra o infravermelho. Quanto mais à direita, essa medida, na verdade, ela é negativa, seria o contrário, mas para ficar didático, quanto mais à direita, mais você tem ali interação com água, tá? Quando você tem interação muito grande com água, você muda a classificação. O laser de baixa vira um laser de alta, tá? Um laser de corte. Então é importante esse esqueminha ali para você poder entender a absorção, né, e a interação que tem. Então o principal mecanismo de ação que nós temos é que esse pacotinho de luz, esse fóton, ele vai na quarta cadeia mitocondrial e converte esse pacote de energia em ATP. Quando você tem ATP na célula, ela responde, ela vai sinalizar fator de crescimento e anti-inflamatório, e vasodilatador, tudo endógeno. É importante você entender também que quando você vai irradiar o teu aparelho, você tem alguns fenômenos como refração, reflexão, transmissão, espalhamento. Você tem que pensar nas barreiras também do corpo humano, tá? Essa interação no tecido. Você pega um copo com água, você coloca aqui o teu laser, você vai apertar ele, ele vai passar água, ele vai lá na parede, né? Tem os fenômenos. Você coloca ali, por exemplo, a hemoglobina, uma tinta vermelha, simulando os fótons do laser, algumas coisas vão ficar aqui, tá? Os fótons vão ficar aqui, mas ele vai passar lá para a parede. Se você colocar ali a tinta preta, simulando o que é a melanina, os fótons vão se perder aqui e vai passar. Se eu pegar um leite em pó, né, com gordura, com proteína, colocar 1 colher, 2 colheres, 3 colheres, então você aqui, para simular gordura, a quantidade ali, o fóton também vai se perder aqui, mas vai passar. Isso aqui é só para ilustrar as barreiras do corpo humano, tá? Então você tem, muitas vezes ali, um paciente que tem mais músculo, a coloração de pele é diferente, então isso pode mudar e determinar uma dose diferente, tá? E lembrar que a célula tem um limiar de sobrevivência. A fotomodulação, ela deve respeitar isso, porque ele é um biomodelador celular. O menos é mais, lembra disso, sempre disso. Você pode ter um estímulo celular, aí você começa a não ter e depois pode ter um efeito deletério. Então é importante, quando a gente vai usar um aparelho, conhecer o mecanismo que a gente já falou, conhecer o aparelho, nós vamos falar aqui um pouquinho dele, mas você tem que conhecer a característica porque da dor, da inflamação. Nós temos sinalizações importantes na inflamação, que são as citocinas, as quimiocinas, adipocinas, né, que são nomes técnicos, mas você tem que pensar nisso daí como um ambiente hostil, um ambiente que está doente, está inflamado, tá? Então você tem sempre na inflamação ali, muitas vezes, né, lá na senescência de condrócito, processo inflamatório, para vocês poderem entender, você tem um aumento das espécies reativas de oxigênio. Então, o que que acontece? Quando você tem inflamação, você tem que pensar no start. Então, toda vez que você tem um trauma, vou dar um exemplo simples para vocês poderem entender. Então, você tem um joelho, sofreu uma pancada, entorce. Então, a membraninha lá não consegue manter o potencial de ação, ela pode chegar a zero e inverter, ela fica meio estagnada, você pode ter edema, e quando você tem a plaqueta ativada, aí é o start da inflamação ali, do reparo. Você vai ter o neutrófilo, que vai morrer, vai enviar o efeito mensageiro, e aí você tem os sinais do quê? De inflamação. As prostaglandinas, dor, rubor, tumor, calor. Aí o macrófago vem, que é aquela célula que vai o quê? Debridar, fagocitar aquela região, tá? E aí você tem o quê? O pH ácido, tá com edema, você diminui o sangue arterial, você não captura aminoácido, sódio, potássio. Nós chamamos isso de queda do metabolismo celular. A célula não consegue trabalhar, que é o catabolismo. Isso é importante, ambiente hostil, catabolismo, tá? Quando você faz a sua terapia de luz, lá nos mastócitos você tem a liberação de histamina e nas plaquetas endorfina e serotonina. Então é o pacotinho de energia que vai para a mitocôndria, vai aumentar a ATP, você vai ter mais vitalidade celular. Então lembra tudo aquilo que estava desregulado? O pH não estava ruim, você vai melhorar o pH. A permeabilidade de membrana, você vai estimular a mitocôndria e a síntese de colágeno. Então,
quando a gente irradia aquela célula que está inflamada ou com o seu estado redox alterado por excesso de radical livre ou o processo inflamatório, nós temos o que? Homeostasia. Nós temos equilíbrio, ajuste de elétron, aumento da ATP, da MP cíclica. Você tem liberação de cálcio. Então isso é muito importante, pessoal. Quando você tem energia na célula, ela vai te dar anti-inflamatório endógeno, vai otimizar ali o reparo, a cicatrização. Lembra que eu falei o principal mecanismo de ação da fotobiomodulação? É ali quando ela chega e é convertida, nós temos um mecanismo secundário, que já é o ATP, o óxido nítrico, as espécies reativas de oxigênio. Nós temos o terciário, que são os fatores de transcrição, e o quaternário, que é efeito parácrino. Tá? Eu faço uma analogia, quando você tem uma árvore, né, muito grande, a pequenininha aqui está precisando de energia solar, ela dá um jeito de entortar, ela dá um jeito de pegar a luz. Então, tem muita coisa para se estudar também ainda em fotobiomodulação, mas de alguma forma a energia consegue chegar. Lembrar que o nosso principal cromóforo é a água. Tá? Pensa aí na vida, tudo que a gente falou hoje aqui, pensa aí na vida nos oceanos, como é que chega a luz lá nas profundidades, né, os seres. Então é uma viagem, mas a gente tem que levar isso em consideração porque as reações acontecem, né? A água é a bateria nossa, é a nossa bateria, você tem que pensar nisso. Então até agora eu dei exemplo aí do joelhinho inflamado, aquele esqueminha ali, nós falamos de catabolismo e anabolismo local, mas a gente tem que pensar no catabolismo e anabolismo sistêmico. Esse paciente, qual a característica do paciente hoje que vai no consultório? É o diabético, é o hipertenso, é o cara que dorme mal, que come mal. É lógico que não é 100%, na medicina nada é 100%. Mas o que acontece? A gente tem que pensar nesse paciente como um todo. A importância desse entendimento, dessa balancinha que está aí na imagem, né, dela tá pendendo para um lado e você trazer ela para o equilíbrio, é fundamental para você ter sucesso no seu tratamento. Tá? E você vai entender muito mais disso quando você assistir a aulinha que a gente fez aqui da parte da regenerativa, de como é a abordagem, desde a parte metabólica, do sono, de dieta, vitamina. Então é importante demais esse entendimento para você ter sucesso no seu tratamento. Então quando você entende o mecanismo de ação, quando você entende a inflamação, o problema do seu paciente, vamos dizer, você vai ver que abre o leque. Né? Ele vai funcionar para medicina esportiva, para geriatria, para regenerativa. Você, fisioterapeuta, enfermeiro, podólogo, né? A parte de odontologia, estética. Muda-se a área, mas se você sabe o conceito, você vai ver que vai ajudar muito você aí no dia a dia. Então, pessoal, quando a gente fala em evidência, a gente pensa lá no topo da pirâmide, aqueles trabalhos bem desenhados, bonitinhos, meta-análises. Só que você só consegue desenhar esses trabalhos bonitos, né, quando você tem experiência clínica. É importante você ter experiência clínica para você poder desenhar aí uma meta-análise boa, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas o brasileiro hoje corresponde a mais de 50% da literatura mundial em fotobiomodulação, tá? É um país que pesquisa bastante, tem grandes nomes de referência aqui no Brasil e é um assunto que fascina a gente também, é bem interessante. Falando de comprovação científica, ele tem efeito sinérgico importante, né? Não vou citar os artigos um por um, mas é importante vocês entenderem que na escola americana, por exemplo, olha que interessante, eles recomendam fortemente o uso da fotobiomodulação, mas fala que tem evidência baixa. Olha que doideira. Por quê, pessoal? No mercado, você fala em diferentes nomes, né? Muitos termos de diferentes tecnologias, potência diferente, bocal diferente. Então, a WOLT, que é o World Association Laser Therapy, de um tempo para cá, começou a denominar a terapia por luz como fotobiomodulação, tá? É importante vocês entenderem isso, porque para pesquisa eles seguem um padrão, né? Então ele quer investigar lá a parte óssea, parte do ligamento, do tendão, enfim, né? Músculo. Você pega um pedaço, né, da estrutura, faz uma medição basal, uma interleucina, um fator de crescimento que a pessoa desejar pesquisar, você vai irradiar a luz e você vai ter um comparativo. Tá? E nós vamos chegar lá como é que a gente pode fazer isso no dia a dia clínico. Então, os artigos começaram a serem melhores, desenhados, né, em osteoartrite. Inclusive, tem um que eu vou indicar para vocês, como primeiro autor, que saiu e fala bem do embasamento, a gente vai citar já já. Então, na parte de lombar, cervical,
as tendinopatias, tá? Então, você tem guidelines hoje para mucosite, né, para tratamento pós-câncer. Você tem aí os guidelines de coluna que foram mantidos. Hoje se estuda muito a fadiga muscular, né, a parte de contração e relaxamento do músculo. Ele é muito dependente de ATP, então você tem que levar isso em consideração, tá? Porque você pode melhorar muitas vezes aí o desempenho, você pode trazer relaxamento, o equilíbrio de cálcio. Então a gente tem que pensar nisso aí, tem que pensar na fotobiomodulação. Antes de atividades muitas vezes exaustivas, como ação protetora, porque você vai ter menos lactato e creatina quidase, e pensar também pós-acidose, pós-esforço grande, tá? E artigos maravilhosos aí que mostram aí essa otimização do macrófago tipo 1, tipo 2, né? Fazendo o reparo, otimizando tudo isso. Então uma série de artigos aí que é interessante para quem gostar de ler, mas leve em consideração que os efeitos que nós temos com a luz na célula são os efeitos anti-inflamatórios, de analgesia, estimulador da célula, modulador do tecido conjuntivo na regeneração e na cicatrização. Ele vai aumentar a produção de ATP e fibras colágenas, vai regenerar os vasos sanguíneos, estimular a regeneração em vários tipos de feridas, tratamento de condições artríticas, de lesões do tecido moles e alívio da dor. Então aumenta a energia, oxigenação e o fluxo de sangue e diminui a inflamação, a morte celular e o estresse oxidativo. Lembrando, pessoal, lá da primária ATP ali, mas nós temos a secundária, a terciária, a quaternária. Então, lembrar que a água é a nossa bateria. Então, as reações acontecem ali, né? E a grande sacada que eu comento com todo mundo, que eu acho que otimiza o dia a dia, é que você vai ter sucesso e fracasso quando você entende o que você tem na mão, o aparelho que você tem na mão, quando você entende a inflamação, quando você entende o papel da modulação. Tá? E quando você entende o catabolismo e o anabolismo local e sistêmico. Lembra que eu falei que na pesquisa você pega um pedacinho, faz o comparativo e tem resultado? Como que você vai fazer isso? Né? Que a gente preconiza no dia a dia clínico. Você tem que fazer uma avaliação muito bem feita com o teu cliente, com o teu paciente. Você vai colocar a dose, né? Não é consenso, mas a média, o start de protocolos é de 1 a 3 joules para ação circulatória anti-inflamatória e um pouco mais de joules para ação regenerativa, de analgesia, né, cicatrizante, enfim. Então, pessoal, a gente tem que pensar que se você colocar a dose e não teve melhora, você pode pensar em colocar um pouco mais. Né? Falamos bastante aqui de catabolismo e anabolismo. Não é só o cotovelo, não é só o joelho, só a coluna. Pense no teu indivíduo como um todo. Se você colocar mais energia, e esse paciente não está respondendo, você tem que avaliar. Muitas vezes o ponto-alvo da dor não é esse. Lembrar que sempre, nem sempre o local que dói, né, é a origem do problema. Ok? Então tem que pensar muito nisso para você poder ter sucesso. Então reavalie o teu paciente. Como que a gente pode avaliar? Uma coisa simples. Pergunta básica para o teu paciente. Escala visual analógica. De 0 a 10, quanto que está a sua dor? 0 é dor nenhuma e 10 é a pior dor que tem. Ele vai dar uma nota dentro da concepção dele. Se for um problema articular, você pode ver, né, em quantos graus está chegando com o goniômetro, usa o algômetro, a termografia, os testes específicos, a ultrassonografia, a palpação, tudo isso vai dar para você o que? Dados, para você poder fazer o comparativo. Como é que você vai saber se o teu paciente está tendo ganho ou não? Tá? Então é importante vocês estarem mensurando de alguma forma, desde técnicas mais simples até as mais complexas, as tecnologias. Então você tem que ter critérios, né? Você vai estudar ali a anatomia, qual é a região que você vai fazer. Então use e abuse da termografia, né? Pode termoguiar os seus procedimentos, procura o ponto da dor. Como recado, né, na verdade, para quem se interessa por essa área, o objetivo, na verdade, dessa aula foi mostrar a diferença de laser e LED, lembrar que o laser é sempre colimado, né? Vai lá no seu nariz e fica ali, e os LEDs são mais divergentes, mas tudo nós chamamos de fotobiomodulação. Lembra do exemplo do copo? Os fenômenos, lembra do exemplinho do copo, só para você não esquecer mais. São as barreiras do corpo humano, tá? Uns vão ter mais músculo, outros menos, outro vai ter uma cor de pele, isso interfere na dose. Então aquelas dosagens que a gente passou são o start, é o início, pessoal. Se você entende de inflamação, se você entende o papel da modulação e a sinalização que ocorre, seu índice de sucesso aí vai aumentar cada vez mais, tá? Então, o protocolo,
ele exige o conhecimento sistêmico do teu paciente, ok? Então, hoje, falando de dor, você não pode negligenciar hoje o gerenciamento de estresse, de atividade física. Tem muita gente que fala, mas eu tenho dor, eu não consigo caminhar. Adapta, a pessoa não consegue pedalar, não consegue fazer uma hidroterapia, né? A nutrição, a hidratação e o sono de qualidade e muitas outras coisas, tá? Que é só para citar. Então, eu falo também da hidratação. Tem gente que o fato de não tomar água, muitas vezes quando começa a tomar água, melhora uma dor na coluna, por exemplo. Existem exemplos que você entra no carro de manhã, né, parece que o retrovisor tá lá no altão, você tá todo, aí aquele dia corrido, a hora que você sente, fala, alguém mexeu no retrovisor. Na verdade, você, entre aspas, diminuiu, desidratou, o disco baixou, né? Quando você deita, né, a osmose favorece a hidratação, o disco ele dá aquela inchada de novo. Então é importante você ter entendimento de tudo isso para ter sucesso no tratamento. Falando um pouquinho de protocolo, para quem não conhece o Bios Therapy 2, é um aparelho portátil de 300 miliwatts, tá? Bem simples de ligar, tem vídeos na internet, na empresa que você consegue ter acesso, tá? Ligou o aparelho, você vai irradiar, vocês estão vendo a tabelinha aí de pele 40 segundos, a parte muscular 60 segundos, tecido ósseo 90 segundos, articulações, né? Para quem não conhece, quer trabalhar a técnica INIB, a fotodinâmica, né? Que é o uso do azul de metileno, por exemplo, de alguma droga, né? Ou o INIB, que é a técnica sistêmica que você pode estar fazendo na carótida ou na radial. Então lembra, pessoal, que o protocolo é uma sugestão de início. Todas essas variáveis que a gente está conversando hoje, que vocês vão ver também na aula de regenerativa, né? Inflamação sistêmica local, interferem no protocolo. Tá? Isso é importante vocês entenderem. Então, esse aparelho aqui você consegue, de certa forma, também colimar essa energia, tá? Que você vai colocar aqui o colimador, vai tirar aqui, né, o plastiquinho, e você pode estar fazendo a irradiação aqui, ok? Então, esse aparelho aqui é portátil, bem tranquilo, né? Tem a bateria, tem a base para poder carregar, né? Você pode estar deixando ela carregando aqui, fica lá bonitinho. Então, vamos lá. Outro equipamento que nós temos é o Bios Therapy X. Tá? É o equipamento que funciona na tomada, tá? Tem 1000 miliwatts de potência, somando todos os diodos aqui. Então você tem 600 na região central no vermelho e nós temos 400 no infravermelho, sendo 2 aqui do lado, 2 do outro, tá? Então, para você aí, tem a tabelinha do lado, pele 1 minutinho, você pode estar fazendo. Para músculo, tecido ósseo e articulação, 2 minutos. Tá? Então você vai ligar lá, você tem aqui a irradiação. Para quem vai fazer a técnica ILIB ou a fotodinâmica, né, com alguma droga, o ILIB, para quem não conhece, né, você pode estar usando aqui a carótida, tá? Então é um aparelho que ajuda muito. Então você vê que é 1 minuto, 2 minutinhos, mais leve, né? Mesma consideração que a gente fez no Bios Therapy 2. Leve em consideração o seu paciente, avalie ele, palpe teu paciente, reteste após a aplicação. Ele pode precisar de mais energia por tudo que a gente conversou hoje, ok? Então você tem que entender as variáveis físicas e as variáveis clínicas que podem mudar esse protocolo de início, tá? E para cálculo, pessoal, de dose, então vocês viram que a gente trabalha com o quê? Com tempo, né? 1 minuto, 40 segundos, 30. Você vai pegar a fórmula, que a energia é a potência pelo tempo. Você tem que colocar tudo em unidade de medida. Se a potência do Bios Therapy 2 são 300 miliwatts, você vai colocar nessa formulinha aí 0,3 vezes 10, você tem o quê? 3 joules a cada 10 segundos, ok? Se você usar esse aparelho aqui, toda a potência dele, os diodos vermelho e infravermelho, colocar nessa fórmula, eles são 1000 miliwatts. Transforma para watts, é 1. Ele trabalha com 1 minuto de mínimo, então são 60 joules. Pessoal, 60 joules é o que o aparelho fornece para você. Se você quer saber quanto que você vai colocar por ponto, você tem que dividir pelo tamanho da área aqui, que vai dar em média 2,4, 2,5 por área, tá? Então, uma das medidas primordiais nessa área é o que é a potência média, que hoje na evolução tecnológica dos aparelhos já vem, é de emissão contínua. Para os que não são, você tem que calcular, mas geralmente está no manual. Mas uma das mais importantes é a densidade de energia, que foi o que eu acabei de falar para vocês. É a energia pela potência, você vai dividir pelo tamanho da área. Aí você vai ter a dosagem por centímetro quadrado. Ok? É importante vocês entenderem isso.
Então tá aí a sugestão dos joules que a gente usa aí para ação anti-inflamatória, circulatória, analgésica e regenerativa, e as considerações que a gente fez hoje, tá? Palpe teu paciente, reteste os testes, vão refazendo para você ter ganho e ter resultados. Então fica o convite, tá? De um artigo como primeiro autor, que saiu aí no Jornal de Medicina Translacional, que a gente mostra na osteoartrite os efeitos biológicos de proliferação. Então quem quer o artigo é só pedir para as meninas, de fotoneuromodulação, de diferenciação, tá? É importante o entendimento de tudo isso. E agradecer a minha escola, né? O meu mestre maior aí, o Fábio Lana, Dr. Fábio Lana, o Nivaldo, que é um cara que passou pela minha vida, João Leite, né? O Vitor Pacheco, aí são caras que eu aprendi muito, que me deu oportunidade de conhecer aí muitos jogadores, né? Eu trabalhei com motocross, com moto velocidade, com futebol profissional, e esse entendimento, né? Não só da foto, mas do esporte, da área regenerativa, que tem outras aulas que vocês podem acompanhar, eu agradeço imensamente a eles aí. As pessoas me perguntam quais são as vantagens de ter um equipamento BIOS. Então, equipamento, pessoal, de alta tecnologia. Imagine você aí no seu consultório, otimizando o seu dia a dia clínico, tendo uma tecnologia dessa. Ter o suporte técnico da empresa, ter capacitações, certificação, plantão de dúvidas. E o melhor, o valor é acessível. Menos de 10 pacientes realizando um protocolo de 10 sessões pagam o seu equipamento. Se você quer ter esse equipamento, se diferenciar no mercado, na sua profissão, entre em contato com o pessoal aqui da BIOS. Quer ter a capacitação na sua clínica, ou de forma online, né, ou presencial, individual, faça a capacitação online ou presencial nas áreas de dor, esporte, regenerativa e consulte áreas de veterinária, estética, fonoaudiologia, entre outros. Continuando a nossa aula, vou falar para vocês um pouquinho desse assunto encantador que é a medicina e a fisioterapia regenerativa, que é um segmento, pessoal, de pesquisa que busca substituição de tecidos danificados por doença ou trauma através da abordagem sistêmica, enfatizando o quê? Restabelecer a função. Então, na verdade, é uma grande variedade de abordagens e de tecnologias que a gente vai ver aqui. Então, existe hoje, vamos dizer assim, a medicina tradicional, né, a fisioterapia tradicional, que o pessoal usa aí os analgésicos, os anti-inflamatórios, os antihistamínicos, os dopaminérgicos, as cirurgias, né, quando bem indicadas, são maravilhosas, mas a maioria dos tratamentos, quando a gente fala de regenerativa, para as doenças crônicas, elas focam muito nos sintomas e não na cura, né? Então, poucos tratamentos são capazes ali de modificar o curso da doença. Então, a medicina regenerativa ela usa técnicas de engenharia e processos biológicos semelhantes ao que? O que acontecem naturalmente no nosso corpo. Então, o objetivo principal das pessoas que atuam nessa área é restabelecer, substituir, regenerar e reparar. Então, a abordagem ela começa, né, no consultório, para quem trabalha com dor e nessa área regenerativa, abordando o sono, né, a importância que tem lá o hormônio de crescimento e a melatonina. A melatonina é fundamental para a homeostasia corporal, tá? Ela tem que respeitar ali o ritmo circadiano, e isso ajuda demais no reparo da fisiologia humana. Um segundo item que a gente costuma investigar bastante é o que? A dieta da pessoa. O exame de sangue completo, desde insulina basal, glicemia, a glicada, ferritina, ácido úrico, todos os marcadores aí de hormônio, hepático. Isso é muito importante. Lembrar que quem come mal tem uma predominância de macrófago tipo 1, que é aquele inflamatório. Então isso atrapalha a absorção de vitaminas, porque não absorve. Então geralmente quem tem desbiose, quem tem problema lá no intestino, tem 17% em média aí de bactérias saudáveis. Então é uma abordagem importante também nessa área, né? A serotonina, a ideia também é muito complexa esses assuntos, mas é mais para quem não conhece ter um pouco de entendimento. Então o paciente que vai para essa área de regenerativa, muitas vezes é aquele paciente que já rodou, né? Já passou por muitas sessões aí, por muitos profissionais, muitos especialistas, e é uma pessoa geralmente que sofre muito de cinesiofobia, porque tudo dói, não consegue mexer, ela começa a ficar cada vez mais inativa, ganhar gordura, perder músculo, ela tem dificuldade de concentração, dificuldade no trabalho, dificuldade no sono. Então a característica do paciente hoje, né, o padrão de consultório é aquele com o colesterol alto, com a glicemia alta, com a pressão alta, né, o cardiopata, o diabético.
Então, esses pacientes, ele tem uma predominância de citocinas inflamatórias, né? TNF-alfa, interleucina 1 e as boas, vamos dizer assim, né? Aquelas que trazem para a homeostasia, estão muito baixas. Então, essa característica aí são os pacientes que a gente chama de catabólicos, né? Então, tem exames de sangue aí que a gente consegue ver os marcadores inflamatórios, a importância do hormônio, né, do D, o quanto isso ajuda na proliferação e diferenciação das células, do complexo B. Então, o complexo B ele envolve muita coisa, pessoal. Aquele indivíduo fadigado, as parestesias, a depressão, né, o pouco equilíbrio, até a confusão, né? E o complexo B ele precisa do quê? Da hipocloridria, ele pode atrapalhar. Ele precisa do quê? Da absorção, da acidez para poder ter absorção. Então, o pessoal que usa muito omeprazol, pantoprazol, eles são inibidores de bomba. Então, é importante ficar atento a isso. Muitos casos no dia a dia clínico, a gente está tratando o joelhão da pessoa e o problema dele não é ali, é músculo esquelético, é ácido úrico, é dieta, né? Muitas vezes ele tem gota. Então, ficar atento a isso também. Né? O magnésio, quem tem muito açúcar no corpo, a gente excreta magnésio, o cálcio na urina, a gente diminui a ativação da vitamina D, né? Aumenta a atividade osteoclástica, que é aquela que vai comer o osso, e diminui a atividade osteoblástica, que é aquela que vai formar. Então, ficar muito atento a isso. Muitas pessoas, né, não acreditam, mas o quanto que nós temos substâncias, vamos dizer assim, né, os metais tóxicos, veneno, esses produtos cheios de corante, conservante, acidulante, tudo isso rouba elétrons, né? Então, para a saúde geral, não é legal. Tem muitas pessoas alérgicas aí a trigo, a leite, a soja. Então, essa é uma abordagem que a gente tem no dia a dia da área da regenerativa, né? Pensar até naquela pessoa, você já viu lá em casa, lá ou no consultório, aquela pessoa que reclama, que critica, que tem aquele sentimento negativo, parece que tudo vibra contra, né? O contrário daquela que é mais equilibradinha, tá tudo bem, tudo legal. Então você tem que levar em consideração a parte emocional do teu paciente. Às vezes você vai fazer exame, vai fazer teste e esse paciente ele não apresenta nada. E ele perdeu um ente querido, tá com um problema no relacionamento e muitas vezes você tem que pegar esse time para saber qual que é o gatilho do problema, tá? Fadiga adrenal, cortisol, então tudo isso, pessoal, é abordado num primeiro momento. O paciente sentou, a gente aborda tudo isso e muito mais. Aí nós vamos para a parte o quê? Vamos dizer para a parte específica ali, da avaliação física. Então nós utilizamos desde a termografia, nós utilizamos o quê? O conhecimento da anatomia e da palpação. Importante você saber a estrutura que está comprometida, que está dolorida, né? Você aplicar ali as escalas de dor, os mapas, sinalizar onde está doendo, o quanto de dor esse paciente está sentindo, irritar, fazer os testes específicos e provocar aquela dor para ver se você está confirmando mesmo aquele diagnóstico, tá? E quando você tem esse conhecimento, junto com a termografia e junto com os dermátomos, você consegue chegar aí num diagnóstico diferencial. Nem sempre a dor no ombro, a origem dela é no ombro. Pensar na coluna, no eixo central, isso acontece muito, né, na região lombar, tendão calcâneo, bursite de quadril. Então é importante o entendimento desse indivíduo como um todo para chegar num bom diagnóstico. Hoje uma ferramenta excepcional que o médico usa, o fisioterapeuta usa é a ultrassonografia, tá? Que eu brinco que é o estetoscópio do profissional. Então você consegue confirmar mais ainda, né, da sua hipótese diagnóstica e ajuda demais para quem trabalha com bloqueios de dor, com injetáveis. Então você consegue ver a agulha. Então é fundamental no dia a dia, né? Como tem os esqueminhas nessa imagem do lado esquerdo ali, você vê que tem uma agulha guiando, você consegue guiar o seu procedimento, né? Então é maravilhoso, é fascinante essa área da regenerativa. Para quem trabalha com anestésico, né? Pode estar fazendo bloqueios de dor. Então se você tem essa desconfiança, mas caramba, o problema é no ombro ou é na cervical? Você pode fazer um bloqueio diagnóstico, deixa lá na cervical para ver se a dor melhora. Se melhorar, quer dizer que você descobriu ali, de repente, o início do problema. Tá? Então essa é a abordagem que se usa, né? Os exames complementares, investigar para poder tomar a melhor conduta, né? Então as pessoas perguntam, falam, nossa, tudo isso, né? Dieta, sono, entendimento de inflamação, de catabolismo e anabolismo é fundamental para você poder entender o seu paciente como um todo. Então na regenerativa, você tem que entender todo o processo ali, né? De dor, da coagulação, da inflamação, da migração, da proliferação e da remodelagem. É o ciclo.
Então, quem entende disso consegue trabalhar melhor nessa área. Então, nós temos aqui numa mão, né, vamos dizer assim, a medicina convencional e nós temos a regenerativa, né, somando para poder ajudar o nosso paciente, o cliente, ok? Então, lembrar, pessoal, que todo problema crônico, ele necessita de inflamação. Então, você vai inflamar para poder tratar. E isso a regenerativa faz muito. Nós vamos buscar recursos para poder auxiliar a dor e o sofrimento do paciente. Usa-se também na área da regenerativa medicamentos que não inibam o processo de reparo, e nós temos aí várias técnicas que podem ser utilizadas, só vou citar algumas aqui: a viscosuplementação, que é o quê? O ácido hialurônico, a proloterapia, que é a destrose ali, né, com a lidocaína, muito utilizado, é um recurso barato, o pessoal usa muito para dor. O canabidiol, que está ganhando cada vez mais espaço para melhora do sono e da dor. E os ortobiológicos, né? Que são o quê? O PRP, o plasma rico em plaquetas, né? Que ele tem uma série de fatores aí que procuram o quê, pessoal? Trazer o ambiente que está inflamado em pró-healing, né? Trazer aquilo lá, trazer para equilíbrio, para homeostasia. Porque o local que está doente, ele está com predominância de interleucina ali, o pH está alterado, está com acidose. Então a gente tem que sempre pensar nisso. Você vê que muitas vezes muda o recurso, mas o raciocínio ali está sempre dentro, né, de trazer equilíbrio, de anabolizar, de ter efeitos anti-inflamatórios, de scaffold. Nós temos o concentrado de medula, também que o pessoal usa, que são as células jovens, né, que você pode coletar aí da crista ilíaca, né, do fêmur, enfim. Cada um tem uma técnica, mas é importante vocês saberem. E o concentrado também de gordura, tá? Que é importante aí também no dia a dia clínico da regenerativa. Então, essa tela, na verdade, mostra o poder de diferenciação que tem as células, né? As ossas de cartilagem, músculo, medula, ligamento, tendão. Então, a regenerativa é fascinante por causa disso. Então, de uma forma geral, eles sinalizam muito, tá? Então, você tem ganhos aí na resposta inata, né? Nós temos que pensar que na regenerativa, o paciente seu, ele não é um joelho, uma coluna, né? Hoje em dia, a abordagem ela tem que ser mais sistêmica. Você tem que melhorar a condição inata do teu paciente, do teu cliente, né? Então, por isso que a gente falou de sono lá no começo, de hormônio, de vitamina, né? Investigar corretamente o que está acontecendo com o seu paciente, o seu cliente, para você tomar a melhor decisão, a melhor conduta, né? E lembrar, pessoal, que nós não somos feitos do quê? De drogas. Nós somos feitos de células, ok? Então, as células, elas são importantes. E a grande sacada da regenerativa, o que que é? As células nossas, do nosso sangue, são as nossas sementes. Os scaffolds, né, que a gente fala, que é a ponte que vai ligando ali, é o quê? É a terra. É a terra. Se você vai colocar a célula ali, a semente, numa terra infértil, num lugar não legal, você vai coletar, por exemplo, um PRP de um cara todo desequilibrado metabolicamente, sem mexer no basal dele. Será que essas células, os hormônios, os fatores de crescimento vão funcionar? Então, o barato da medicina regenerativa é isso daí. É você entender que a gente tem que melhorar o nosso solo para a semente poder, junto com o fator de crescimento, ter ganho. Então a regeneração melhora, tudo melhora. Aí a tua técnica vai ser melhor, o seu aparelho de luz vai funcionar melhor, entendeu? O seu aparelho de onda de choque. Então esse é o conceito, né, que a ideia é passar para vocês. E os outros tratamentos que são utilizados também na regenerativa é a crioterapia, né, o gelo, a diatermia, o calor, as correntes, né, o ultrassom, e sempre puxando aqui para o lado da fotobiomodulação. É importante, né, que você pode aí utilizar ela, porque ela faz o quê, pessoal? Salto quântico. Então ela tem o que ali como resposta? Efeitos bioquímicos, bioelétricos e bioenergéticos. O entendimento do catabolismo, do anabolismo e do mecanismo de ação da fotobiomodulação, você vai ver que você vai gerar ATP e vai ajudar, vai otimizar. A foto na regenerativa ela é sinérgica. Ela vai ajudar você lá no seu dia a dia clínico, tá? Então, um exemplo simples, quando você irradia a luz lá dos mastócitos, você vai liberar a histamina e nas plaquetas endorfina e serotonina. Eles são vasodilatadores e analgésicos. Então, você vai corrigir o pH local, você vai melhorar a permeabilidade de membrana, vai estimular a mitocôndria e a síntese de colágeno. Então, é o pacotinho de energia que vai trazer vitalidade para a célula, ok? Então, a foto, na verdade,
Se você for pensar, tem muita gente que aborda e fala assim, mas e quando não tem o componente inflamatório? Vocês já viram o açúcar na panela? Aí ele carameliza. Então ele fica com aquele cristalzinho, isso acontece no tendão. E ele fica quebradiço. Às vezes a pessoa vai levantar uma sacola, um peso, o tendão muitas vezes se rompe. Então o que a foto pode ajudar ali? Melhorar o ambiente, né? A regenerativa, o PRP, né? Os biológicos que a gente fala, você consegue melhorar aquele ambiente, né? Você vai trazer óxido nítrico, vasodilatador ali, você vai melhorar a oxigenação, para formar o quê? Um novo colágeno, para melhorar aquela região. Não abre mão, tá, pessoal? O pessoal não conhece ainda muito, o pessoal tem até dúvida. Sempre que você estiver tratando uma articulação, você pode estar junto tratando esse paciente seu de forma sistêmica, usando a técnica ILIB. Nada mais é do que a fotobiomodulação de forma sistêmica. Você pode estar usando no vaso, na carótida, você pode estar usando na região aqui da radial, né? E ajuda muito também, você está otimizando o seu paciente, jogando energia de forma sistêmica. Outros tratamentos, pessoal, ondas de choque, a ozonioterapia, só para citar, a eletrólise, tá? E o mais importante de tudo isso é o teu cliente, teu paciente ter músculo. O paciente sem músculo, ele fica o quê? Dependente. Ele tem que ser independente, ele tem que ter músculo ou uma proporção maior de músculo do que de gordura, tá? Para ele poder ter dependência. Eu faço muito uma analogia aí aos antepassados, nossos avós, bisavós. Então, pensa no costume deles, a exposição que eles tinham no sol, né? Então, a maioria trabalhou em campo, café, a locomoção deles, como é que eram, né? O acesso à comida, qual é o tipo de alimentação que eles tinham. Olha a nossa alimentação hoje, as facilidades. Hoje você bate palma, a luz acende, né? Hoje você aperta o botão, o controle lá, o portão abre, a televisão liga. Então, tudo hoje está automatizado. Então, a gente deixou de fazer atividade, a gente deixou de ter exposição ao sol, e tudo isso não é benéfico, tá? Então hoje você vê jovens, muitas vezes, né, visualmente, né, você olha o corpo, tá bonitinho, mas são sarcopênicos e sofrem de dor, né? Então tem dor lombar, tem síndrome metabólica, procuram, né, sempre a dopamina aí, né, o carboidrato de absorção rápida. Isso, pessoal, quando a gente pensa no catabolismo e no anabolismo local de um joelho, de uma coluna, a gente tem que pensar que esse paciente está sofrendo disso, do catabolismo sistêmico. Então você começa a diminuir o índice de sucesso quando você lança um recurso, um aparelho ou uma técnica. Então por isso que a abordagem sistêmica do seu cliente é fundamental. Então, pessoal, a boa avaliação, ela envolve a abordagem de sono, de dieta, o uso da termografia, palpar o teu paciente, um bom questionário, os testes específicos irritativos, os bloqueios diagnósticos, né, o ultrassom, os exames complementares, e dizer que a fotobiomodulação ajuda muito ali na acidose, melhorar o pH, modular as interleucinas, sinalizar fator de crescimento, promover a revascularização e a angiogênese, ok? Então toda essa abordagem, né, que a gente deu uma resumida rapidinho, é a medicina, é a fisioterapia regenerativa, é o indivíduo como um todo. Então, como conclusão, pessoal, a dor, ela sempre fez parte da história da humanidade. Então ela tem essa definição, né, de experiência sensorial e emocional desagradável associada ou semelhante à lesão tecidual real ou potencial. E ela é muito particular. A gente não deve só considerar os componentes físicos e químicos envolvidos na dor, mas os cognitivos, comportamentais, emocionais, socioculturais e de aprendizagem, além da personalidade. Então esses fatores influenciam muito como a dor é percebida e entendida. Eu tenho um entendimento de dor, a pessoa do lado tem outra. Então a gente tem que levar isso em consideração. E de novo, né, parece que é repetitivo. O indivíduo, ele é único. As doenças são multifatoriais. Então, investiguem. Fica o convite, né, para o pessoal. Hoje tem ligas acadêmicas, né, na Vitória, em Indaiatuba, Associação Brasileira de Medicina Regenerativa, que eu faço parte, né, nós temos as ligas em Santos. Então, associações que prezam aí pela pesquisa e pelo entendimento de todo esse conceito aí. Continuando a nossa aula, vou falar para vocês um pouquinho do esporte, da prevenção e tratamento, tá? Puxando sempre para o lado aqui da fisioterapia, que é a minha formação. Então, nós temos que ter conceitos gerais ali, desde ética, a parte de tomada de decisão, de comunicação, de liderança, aprender a administrar e gerenciar,
e educação permanente. Então a gente tem que ter a base de performance, de prevenção e de reabilitação. Então hoje, eu trabalhei com futebol profissional, mas você que trabalha com basquete, com vôlei, com esgrima, o que seja, nós temos hoje uma estruturação do departamento médico. É lógico que a realidade não é igual para todas as equipes, todos os esportes, mas é uma gama de profissionais que você tem, né? Preparador físico, preparador, no meu caso ali, de goleiro, é o fisiologista, é o odontologista, enfim, uma série de pessoas que fazem parte, e hoje se tende, tá, a ter um coordenador científico para poder coordenar tudo isso, porque a quantidade de informações que se tem, exemplo simples, um jogador machuca, tem que comunicar com a nutricionista, ou uma pessoa que está lá com um ente querido doente, alguma coisa, isso mexe com o emocional, tem que falar com a psicóloga. Então é importante essa integração, tá? Nós hoje, fisioterapeutas, nós temos voz ativa tanto para barrar quanto para liberar um atleta, né? Cada vez mais a gente vai ganhando espaço nessa área. E como estrutura, pessoal, nós temos uma série de recursos no dia a dia clínico, né? Desde uma agulha, uma crioterapia, o gelo, até ventosa, a fotobiomodulação que eu vou falar bastante aqui, a termografia, terapias aí de indução, né? Enfim, é uma série de estruturas que a gente pode estar utilizando. Então, pensando no esporte em si, nós temos algumas lesões características, são várias, desde fraturas mais graves, né? Mas nós temos aquelas lesões clássicas musculares, né? De adutor, posterior, de tríceps femoral, de entorse de tornozelo, né? Que é uma lesãozinha chata de trabalhar. Os entorses de joelho, né? Que dão uma das lesões mais graves, no caso, os cruzados, né? Do joelho. A pubalgia, as tendinites. Qual que é o recado que eu quero passar para vocês como experiência do dia a dia meu clínico, né? É muito importante a gente ter ali os questionários de avaliação, né? Fazer uma anamnese boa e os testes funcionais. Então, a gente tem que entender ali a resistência do teu atleta, mobilidade e flexibilidade, força, potência, os padrões de movimento dele e o controle neuromuscular. Então, quando você tem isso ali, avaliação, você consegue se organizar e planejar e intervir na hora correta, né? Então, eu não vou esmiuçar os testes aqui, mas a avaliação é questionário simples, perguntar se ele já teve lesão, se ele não teve, se ele já operou, se ele não operou, se ele ficou inativo, são perguntas básicas. Pode ser subjetivo muitas vezes, o atleta pode até mentir, por que não? Porque ele quer assinar o contrato, etc. Mas é bom você ter esse questionário para ter algumas informações básicas, tá? Os clubes estão pedindo isso. Então, as avaliações têm desde mobilidade de tornozelo, testes de flexibilidade, de força e de movimento. O step down, eu gosto muito desse teste, que pode levar a alguns problemas aí quando você tem um desequilíbrio muito grande. Avaliação de força, tá? De isquio. O dinamômetro é um teste muitas vezes caro, tá? Mas você pode estar fazendo portátil muitas vezes. O de plataforma, que você vê aí força, potência, velocidade, de resistência de isquiotibiais. Então são testes aí muitas vezes simples, que ajudam muito no dia a dia. De mobilidade articular, lembra? Acabei de falar de tornozelo, mas tem que ver mobilidade do quadril, você pode ver de ombro, né? De tudo, depende da característica do seu esporte. O FMS, que é uma sequência aí de exercícios que você executa, existe um score para isso. Enfim, o Y-Balancing Test, que vai te dando informações importantes, além desse rope test que eu gosto muito aí, para poder tá mensurando algumas questões. Flexibilidade, é só para citar, tá, pessoal? Não vamos esmiuçar isso aqui. Atividade aí para ver encurtamento muscular. O que eu quero dizer com isso? Existem muitos outros testes, porém, quando você tem uma avaliação boa, você consegue identificar os fatores de risco, o que acontece? Você consegue prevenir lesões. Como isso? Você vai jogar essas informações em planilhas, no Excel, em software, tabela, você vai fazer os scores ali e aí você consegue trabalhar com, pessoal, em grupo ou de forma individual. Então vou dar um exemplo, você vai pegar 30 atletas e 5 tem lá um déficit de posterior de coxa. Você tem que trabalhar com esse pessoal. Lá, você tem 2 que lesionaram o tornozelo na temporada passada e a mobilidade está ruim. Você tem que trabalhar isso, tá? Então isso aí vai guiando você e você pode estar trabalhando ali contra-turno ou antes do treino, né? Então esse é o toque que a gente gosta de passar. E o mais importante, quando você tem lá os dados aqui que você coletou na pré-temporada, você faz um comparativo, ele teve o ganho.
tá? E quando acontece a lesão, o que você vai fazer? Ele vai voltar em algum lugar, ou ele vai voltar aqui, antes disso, ou aqui no meio. Então, esses dados que você tem pré-temporada e quando você fez ali o controle, né, o ganho do tempo que você fez a pré-temporada, o que acontece? Isso serve como critério de alta para você. Porque senão fica jogado. Então quer dizer que o cara machucou, 10 dias ele tá bom. Qual é o critério que você está usando para colocar ele para campo, para transição? Tá? Então é importante você ter dados, seja os mais simples, a gente sabe das realidades, né, dos clubes, dos esportes, mas é muito importante você ter dados, né, de mobilidade, flexibilidade. Não tem recurso, mas pega os testes simples, faz lá o grupo, né, deixa ele ali, trabalha isso e aí você consegue ter critérios. Um dos grandes problemas em várias áreas, não só no futebol, né, no esporte, mas acho que no dia a dia nosso, é a comunicação. Então lembra que eu falei do monte de profissional envolvido? É o dentista, é o fisiologista, é a psicóloga, etc, etc. Quando um atleta machuca, todo mundo tem que estar sabendo o que está acontecendo lá. Então a gente costuma usar bandeiras, né? Como uma bandeira amarela, atenção, a verde é que o rapaz ali, o atleta está liberado, e a vermelha para você estar vetando ou que tem um risco muito grande de lesão. Então isso aí pode ser uma comunicação boa, mas é importante dizer que cada profissional tem um entendimento de algo. A dor para um é de um jeito, para outro é de outro, a liberação. Então, assim, pode existir conflitos aí, né, no dia a dia, mas é uma forma de se comunicar de certa forma legal, tá? Existem outras formas de prevenção, né? O GPS, você consegue controlar bem, programas de percepção de dor, de esforço, de hidratação, de avaliação física. Eu gosto muito da termografia. Quando você tem acesso a exame de sangue, né? Então é uma série de benefícios que você consegue aí controlar o seu atleta, tá? Aqui só o exemplo da termografia, né? Do tendão calcâneo, né? Lembrar sempre que a termo ela guia muito o profissional, porque a inflamação geralmente é gradiente regional ali, ela é hiperradiante, tá? Então você consegue aí muitas vezes ver as lesões, né? A região. Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da importância, né, da fotobiomodulação. Então você pode termoguiar junto com a câmera, né, esses aparelhos de fotobiomodulação. E aqui realmente são exemplos aí, né, de lesões discotibiais, o quanto isso ajuda o profissional no dia a dia clínico, tá? Olha lá, uma lesãozinha de ligamento colateral medial, do menisco lateral. Então isso ajuda nós termos aí um pouco mais de precisão. Falando um pouquinho, gente, né, como eu disse no começo, as principais lesões, eu vou falar de algumas que dão um pouquinho de dificuldade. A ideia não é esmiuçar também o tratamento, mas discutir um pouquinho. A pubalgia, na verdade, é bem chatinho de tratar, é uma lesão chata e geralmente ela agrava com exercício, né? A literatura ela fala muito no quê? Naquela dor de cisalhamento, né, por fraqueza do adutor ou da musculatura abdominal. Então você tem ali um cisalhamento, incomoda demais, né? Então muitas pessoas procuram equilíbrio disso, analgesia, a fotobiomodulação ajuda muito, mas tem um detalhe importante aqui. Eu coloquei essa foto porque pensa quando o atleta ele vai chutar, a gente falou em cisalhamento crânio e caudal, né? Quando o atleta ele vai chutar, ele fixa uma perna e ele faz a rotação. Então esse cisalhamento ele pode mudar, ele pode ser tilt anterior e posterior. Então a musculatura posterolateral é um pouco negligenciada, né? Isso pode aumentar esse tilt, né? O anterior e o posterior, geradores lombares, e ser a causa, né? E muitas vezes a solução da pubeite ou da pubalgia. Então a gente tem o tratamento, né? Então sempre focar, pessoal, no tilt anterior, na musculatura posterolateral, nos isquiotibiais. É importantíssimo isso, ok? Falando um pouquinho de lesão muscular, né? Dos isquios, adutores, é importante a gente só relembrar os graus. Isso determina até tempo de cicatrização e retorno ao esporte, né? O grau 1 é aquele mais leve, e o grau 3, né? As lesões mais sérias, que demandam um pouco mais de tempo. E lembrar que ela pode ser ali proximal, intermediária ou distal, e ela pode ser intramuscular, miofacial, miotendínea e combinada. Entender o ciclo de lesão é muito importante. Saber quando ali você vai ter o macrófago atuando, você vai ter a fagocitose, que você vai ter ali a proliferação, o remodelamento e a maturação. Tudo isso interfere quando é lesão grau 1, grau 2 ou grau 3, ok? A dor muscular, você pode estar usando corrente elétrica, você pode estar usando a crioterapia, massagem,
E a fotobiomodulação também é muito importante. E depois eu vou falar para vocês um pouquinho do mecanismo de ação e vocês vão ver que vai encaixar muito bem no dia a dia clínico de vocês. O entorse de tornozelo, né, uma articulaçãozinha ali que tem bastante músculo, bastante osso, tem os ligamentos. Lembrar sempre, pessoal, dos estabilizadores estáticos, né, que é aqueles não contráteis, e os dinâmicos, que é aqueles que vão contrair. É muito importante você sempre pensar na pinça, na sindesmose. Muitas vezes você tem lesão associada e é chato de reabilitar isso daí. Então, sempre observar, pessoal, se houve lesões musculares ou tendíneas, tá? Lembrar da fíbula, que é reversor e flexor plantar, e um tibial anterior, lá, é dorsiflexor. Pensando no mecanismo de lesão, geralmente em inversão, tá? Talo fibular anterior é o mais acometido, 70% das lesões, e nós temos também as classificações de grau 1 e grau 3, mas sempre atento aí às fraturas, às tendinopatias. Um toque, na verdade, facete plantar, muita atenção em mobilidade de tornozelo, né? Eu tive muitas experiências aí de lesões mal reabilitadas, com déficit de dorsiflexão e flexão plantar, e muitas vezes a pessoa desenvolve fasciite. A gente sabe que o campo duro também interfere e a atenção também à pisada, ok? Joelho, né? Umas lesões chatas, muita atenção lá no 4º mês, 3º mês. O pessoal gosta de queimar etapa e às vezes pode perder a cirurgia, mas existem as lesões de cartilagem, de menisco e outros ligamentos, né? Então, muita atenção. E dizer para vocês que eu sou da época aí que se usava o Price, né? Que é a proteção, você tem lá o descanso, né? O gelo, a compressão e a elevação. Isso evoluiu para o policy, que a gente fala, que você otimizar não deixar o teu atleta muito tempo parado, isso não é bom. E hoje se fala muito do Pace Love, né? O que é o Pace Love? Na verdade, o pessoal não está utilizando tudo aquilo anterior, porém tem que tomar cuidado aí com o uso aí indiscriminado de anti-inflamatório, corticoide, que isso prejudica a cicatrização. Então a fotobiomodulação, pessoal, que é o uso, né, do fóton, da luz, para tratar, para otimizar, para ajudar a cicatrizar, para modular a dor. Então ela é fundamental no dia a dia clínico. Eu brinco que ele é um excelente sinergista, tá? Ele ajuda você no dia a dia ali da tua lesão muscular, do edema. E para quem não conhece, estudos recentes aí estão estudando muito a parte muscular. Se a gente for revisar toda aquela parte de contração de actina e miosina, nós temos lá troponina, tropomiosina, e lá no retículo endoplasmático a gente tem o cálcio, tá? Então esse cálcio ele vem quando você tem a contração ou relaxamento, toda essa roda, vamos dizer, esse ciclo, ele é dependente de ATP. Então o mecanismo principal da fotobiomodulação, o que é? O pacotinho de luz, o fóton dele, vai lá na 4ª cadeia mitocondrial e vai converter esse pacote de energia em ATP. Então o pessoal está usando isso daí antes, né, de exercício e depois. Então, de uma certa forma, a fotobiomodulação ele tem efeito anti-inflamatório, ele tem efeito analgésico, estimulador da célula e modulador do tecido conjuntivo, lá na regeneração e na cicatrização. Ele vai aumentar a produção de ATP e de fibras colágenas, vai regenerar vasos sanguíneos, vai estimular a regeneração em vários tipos de feridas e tratamento de condições aí artrísticas, de lesões de tecido mole e vai aliviar a dor. Então ele aumenta a energia, a oxigenação e o fluxo sanguíneo e diminui a inflamação, a morte celular e o estresse oxidativo, tá? Então fica o convite, tem uma aula que a gente fala só de fotobiomodulação e além dessa ação primária, vamos dizer assim, do ATP, nós temos ali a secundária, que é o óxido nítrico, as espécies reativas de oxigênio. Nós temos a terciária, que é a transcrição gênica, e até a quaternária, que é efeito parácrino, né? Então você tem resposta à luz em todas as regiões do corpo, ok? Falando um pouquinho dos nossos aparelhos. O BIOS 10 é um aparelho que tem 1000 miliwatts, só que ele tem 600 miliwatts no vermelho e 400 no infravermelho. É um aparelho que tem um bocal, na verdade, um bocalzinho aqui de 24 centímetros, e ele ajuda demais você aí no processo a otimizar o tempo de tratamento. A gente sabe que tem muitos atletas muitas vezes precisando de tratamento, então ele otimiza o que tempo, ele tem uma área muito grande e uma potência muito boa para estar trabalhando no dia a dia clínico. E nós temos o BIOS 2 também, que a gente vai esmiuçar na aula de fotobiomodulação. Ele tem 300 miliwatts no infravermelho. É um aparelho portátil com 1,3 centímetros aí de bocal, tá? Ele tem 1,3 de bocal, essa região aqui. Ele tem 1,3, né? Tem uma energia muito boa para o dia a dia.
E nós temos o colimador, que você está vendo aí na imagem, que você consegue trazer essa energia e deixar ele um pouco mais específico, mais pontual. Ok? Então esses são os nossos aparelhos aí que a gente utiliza no dia a dia. Então qual que é o resumo? Na verdade isso aqui é um bate-papo, né? Não é uma aula tão específica, mas é mais para quem está começando na área de esportes, para quem quer trabalhar nessa área ou quem quer conhecer um pouco mais. O objetivo dessa aula é mostrar o quê? A importância da coleta de dados para prevenção, planejamento e intervenção. Então quando você entende a lesão, o grau dela, você consegue atuar de forma precoce, com responsabilidade, para não queimar etapas. E a fotobiomodulação, né, o uso dos aparelhos, eles vão promover o quê? Analgesia, melhora e otimização da cicatrização e do reparo. Então é muito importante isso, você se conseguir auxiliar também o quê? A termografia. Então você pode termoguiar muitas vezes o seu laser, o seu aparelho de onda de choque, né, a sua agulha no seu dia a dia clínico. São recursos aí que estão para somar o dia a dia clínico nosso. Queria agradecer, tem nosso e-mail. Quem tiver interesse na capacitação na área esportiva e a fotobiomodulação, é só entrar em contato ou nesse telefone ou com o pessoal da Bios. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Dúvidas, fiquem à vontade. Sigam as nossas redes sociais. Um grande abraço!